Ponto final lá no estádio do Castelão, em São Luís do Maranhão. O Vila Nova acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa pelo placar de 3-0. O primeiro gol do Sampaio Corrêa foi marcado aos 4 minutos do primeiro tempo com o Roney. Aos 13 minutos da segunda etapa, o Pimentinha ampliou. E aos 27, o Léo Arthur fechou o placar. Sampaio Corrêa 3, Vila Nova 0. Com esse resultado, o Vila Nova perde posições, agora é o 13º colocado e tem 44 pontos. Já a Bolívia Querida chegou a 46, garantiu sua permanência na Série B e ocupa nesse momento a 10ª colocação. Esse resultado que faz com que o Vila Nova perca uma invencibilidade que já durava 13 partidas, 10 na Série B e 3 jogos também na Copa Verde. Craque Tim, por que o Vila Nova hoje perdeu essa invencibilidade que já durava 13 partidas, Tim? Nath, porque fez o seu pior jogo no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila irreconhecível hoje, um time que vinha jogando muito bem, que vinha mostrando um futebol que estava encantando os torcedores. Hoje realmente nada deu certo. Os jogadores do Vila dentro de campo perdidos, um time que deu muito espaço para a equipe do Sampaio Corrêa, não conseguiu articular jogadas ofensivas, não conseguiu se defender bem, que era um forte do Vila Nova, a parte defensiva. Então realmente hoje o Vila deixou a desejar. E falo mais, o 3-0 ficou barato. Pelas chances que criou a equipe do Sampaio Corrêa, o Vila realmente poderia ter saído com uma goleada ali muito maior. Realmente o Sampaio Corrêa que não soube aproveitar as chances que teve, porque o Vila praticamente, Nath, não criou nenhuma oportunidade ofensiva. Então o Vila hoje realmente ficou devendo e devendo muito e mereceu sem dúvida nenhuma essa derrota. O Vila Nova que para essa partida contra o Sampaio Corrêa não contou com o Moacir, o Dudu e o Cleiton, os 3 que estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo. Qual dos 3 fez mais falta na partida de hoje? Pra mim, o Dudu fez muita falta, por mais que o garoto Éder Monteiro ali tentou fazer essa função, mas tecnicamente não é tão bom como o Dudu. E o Dudu, então, na cabeça de área, ele fez muita falta, porque além de marcar, ele sabe jogar. E na lateral direita também. Os dois, pra mim, fizeram muita falta, viu, Nath? É difícil escolher quem, ou o Dudu ou o Moacir, porque o substituto do Moacir, o Krobel, o André Krobel, não fez uma partida boa, muito mal, não conseguiu marcar, não conseguiu descer pro apoio. Então, realmente, assim, foram os 2 jogadores. O Vila perdeu 2 jogadores muito importantes de uma vez só. Quando você perde Dudu e Moacir para o mesmo jogo, faz muita falta, que são 2 jogadores que vinham tendo uma regularidade muito alta. Nem tô falando tanto do Cleiton, porque a bola praticamente não chegou lá no Pedro Júnior, que foi seu substituto. Depois entrou o Rafael Silva, continuou a bola não chegando, mas assim, Dudu e Moacir fizeram muita falta. E aí mostra realmente que o Vila tá com um time bom, mas o elenco ainda deixa a desejar. Depois desse 3-0, você já destacou, Tim, que foi a pior partida do Vila Nova na temporada. Dá para tirar algum destaque positivo no time colorado hoje? Nath, pelo jogo de hoje, confesso pra você que eu não vou salvar ninguém, não. Se pegar o sistema defensivo, inclusive o George, que lógico, não teve culpa nos gols, mas teve falhas. Ele falhou na saída de bola no escanteio, que quase que o zagueiro, o Alan o zagueiro da equipe do Sampaio Corrêa, fez o gol de cabeça. Ele tentou sair jogando uma bola com os pés também ainda no primeiro tempo, saiu errado. Por pouco o Roney, que fez o primeiro gol, também acabou perdendo uma grande oportunidade ali. O sistema defensivo, ninguém foi bem. Não tem como salvar o Vila Nova hoje. Realmente não funcionou nenhum dos 3 setores. Por isso, para mim, foi a pior partida do Vila. E quem foi o pior em campo hoje, hein, Tim? Você já destacou aí que é difícil trazer um destaque positivo e negativo. Quem, na sua visão, deixou muito a desejar nesse 3-0 para o Sampaio Corrêa? Nath, pra mim o Krobel deixou muito a desejar, porque no primeiro gol, por exemplo, o Roney, que era o jogador que ele tinha que estar marcando, ele deixou a desejar, deu muito espaço, e pode ter sido ali, né? Já toma um gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, bagunça todo o esquema proposto pelo técnico Igor Magalhães. Então realmente o Krobel é um jogador que desde quando chegou no Vila não me agradou, mesmo quando jogou na Copa Verde. Hoje, assim, é difícil você colocar só ele, crucificar só o Krobel, porque todo o elenco, como eu falei, foi muito ruim, mas ele realmente deixou muito a desejar hoje. Craque Tim, trazendo opinião para Sampaio Corrêa 3, Vila Nova 0. Para finalizar com você essa primeira parte, Tim,
Queria saber que impacto tem essa derrota sofrida pelo Vila Nova lá no Maranhão, pensando no jogo de segunda-feira contra o Vasco da Gama. O Vila ainda não conseguiu a pontuação necessária para garantir sua permanência, está fazendo uma movimentação para ter um bom número de torcedores no Onésio Brasileiro Alvarenga. O que você imagina de reflexos dessa derrota para o jogo de segunda-feira? É a situação ruim, porque o torcedor ele é muito movido à paixão, movido a vitórias. Então, mesmo o Vila vencendo hoje, já matematicamente livre de um possível rebaixamento, para mim o torcedor compareceria em maior número do que o Vila perdendo da maneira como perdeu. Então, para mim, isso desmotiva um pouco o torcedor, que vinha muito animado com essa situação do Vila, jogando muito bem, com esse número de jogos de invencibilidade. Então, assim, o torcedor tem que entender que vai ser necessário comparecer na segunda-feira para ajudar o Vila, porque matematicamente o Vila ainda não está livre de um possível rebaixamento. Até não acredito que o Vila vai ser rebaixado não, mesmo com a pontuação, mesmo se não vencer os próximos jogos que tem pela frente, para mim os adversários não vão conseguir chegar nessa pontuação. Mas é um impacto ruim, porque dá uma desanimada no torcedor que vinha muito motivado, Nath, porque o Vila vinha com uma sequência muito boa, como você trouxe aí 10 jogos numa Série B, que é muito equilibrado sem perder, é muita coisa. Mas assim, realmente hoje nada deu certo, o Vila fez uma partida muito ruim. Tomara que não tenha impacto no público, que o torcedor compareça na segunda-feira diante do Vasco, porque o Vila ainda precisa dessa pontuação. Sampaio Correia 3, Vila Nova 0, os gols da Bolívia Querida marcados por Ronei aos 4 minutos do primeiro tempo, Pimentinha aos 13 do segundo e também na segunda etapa aos 27 minutos. O Léo Arthur fechou a conta 3-0 para o Sampaio Correia. Vila Nova volta a campo na próxima segunda-feira. Recebe o Vasco da Gama às 18 horas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.